Bom, pessoal, agora que a gente já sabe quais são os equipamentos e acessórios utilizados dentro da câmara escura e também sabemos como é feito a produção de radiografia, vamos entender isso tudo de maneira mais profunda. Então, primeira coisa, a primeira etapa de produção de radiografia é a etapa da exposição. Nessa etapa, ela ocorre na sala de exames, onde o chassi vai receber os raios-x que atravessaram o corpo do paciente. E aí, nesse momento, forma-se uma imagem da anatomia humana que foi radiografada. Porém, essa imagem ela não pode ser vista a olho humano. Eu chamo essa imagem de imagem latente. Então, na primeira etapa, na fase de exposição, eu tenho a formação da imagem latente. E aí, para ter uma imagem visível, uma radiografia afinal, eu preciso ir para a câmara escura. Na câmara escura vai ocorrer o processamento da imagem, o processamento do filme radiográfico, através do uso de substâncias químicas. Então, na câmara escura, que é a segunda etapa, a gente vai fazer com que a imagem latente se torne uma imagem visível. Então, vamos ler a definição que o Biasoli faz com referência a esse ponto sobre produção de radiografia. O filme radiográfico exposto e não processado possui uma imagem visível ao olho humano, denominada imagem latente. Então, o Biasoli ele vai definir o que é imagem latente, que é uma imagem que não pode ser vista a olho humano, é a imagem formada após a exposição do paciente aos raios-x, mas que ainda não foi processada na câmara escura. Então, temos a imagem latente. Agora vocês vão poder observar um gráfico que sistematiza esse processo de formação da imagem latente. Observem só. Para entender o processo de transformação da imagem latente em imagem visível, vamos conhecer agora o sistema receptor de imagem analógica. Como é que é esse sistema receptor? Esse sistema receptor de imagem, ele é constituído por três estruturas básicas. A primeira é a estrutura do chassi. O chassi vai ser um invólucro metálico como um estojinho e vai ter a função de proteger o filme da ação da luz. Então, essa é a função básica do chassi, proteger o filme da ação da luz. O segundo dispositivo no sistema receptor de imagem é a tela intensificadora ou teleecrã. Essa tela fica dentro do chassi e ela vai ter uma função muito importante, que vai ser a função de intensificar os fótons de raio-x. Ela vai transformar os fótons de raio-x em fótons de luz, em milhares e milhares de fótons de luz. E aí, então, você consegue sensibilizar o filme radiográfico através desses fótons de luz que foram emitidos pela tela intensificadora. E o último dispositivo dentro do sistema receptor de imagem analógica é o filme propriamente dito, que nada mais nada menos é o dispositivo onde a imagem vai ser gravada, onde a imagem latente vai ser gravada e vai ficar fixada ali, depois do processamento da imagem. Então, o sistema receptor de imagem analógica é composto por três dispositivos. O primeiro é o chassi, o segundo é a tela intensificadora e o terceiro é o filme radiográfico. Nessa imagem, podemos ver um chassi aberto, em seu interior a tela intensificadora, na primeira imagem, na imagem A, e na imagem B vocês vão poder ver o filme radiográfico dentro do chassi. Então, esse é o sistema receptor de imagem analógica. O que é o chassi? O chassi, como eu disse anteriormente, é um invólucro metálico que tem a função de proteger o filme radiográfico contra a ação da luz. Esse chassi ele tem dois lados, a face anterior e a face posterior. Na face anterior é onde os raios-x entram. Então, ele sempre vai ter essa face anterior do chassi voltada sempre para o corpo do paciente. E temos também a face posterior do chassi, que é a tampa. Nessa face posterior,
ela é confeccionada de chumbo para absorver o restante dos raios-x que passaram pelo filme. Então, nós temos essa estrutura básica do chassi radiográfico. Teleintensificadora. A teleintensificadora vai ser uma placa que vai estar contida dentro do chassi e vai ter a função de transformar os fótons de raio-x em fótons de luz através do fenômeno de fluorescência. Essa teleintensificadora ela é feita de um material fluorescente, ou seja, que emite luz a partir de um estímulo de energia. Esse material é chamado de terras raras. Antigamente, as telas intensificadoras eram feitas de tungstato de cálcio, mas atualmente a gente utiliza as telas intensificadoras de terras raras porque são mais eficientes na emissão de luz, na conversão de fótons de raio-x em luz. Um outro ponto importante sobre as telas intensificadoras de terras raras é que elas emitem uma luz na coloração verde, no espectro verde, enquanto antigamente se usava as telas intensificadoras de tungstato de cálcio, que era o material que emitia uma luz na coloração azul. E, por conta disso, o filme radiográfico não tinha tanta eficiência na produção da imagem. Você precisava sempre usar um pouquinho mais de radiação do que era previsto no exame. Então, por isso que atualmente usamos os ecrãs de terras raras, que eles são muito mais eficientes, conseguem fazer essa conversão de raio-x em luz de uma maneira muito, muito, muito melhor. Nessa imagem aí, temos o que seria uma tela intensificadora. Na parte cinza é a base. Ela é feita de material de poliéster e é o que vai dar suporte para as outras camadas da tela intensificadora. De laranja, a camada laranjinha é a camada refletiva, onde tem a função, essa camada vai ter a função de reorientar os fótons de luz que foram espalhados durante o fenômeno de fluorescência. De azul eu tenho a camada de fósforo, que é a camada mais importante da tela intensificadora. Por quê? Porque é nessa camada que você tem a conversão dos fótons de raio-x em fótons de luz. E por fim, uma camada mais alaranjada, que é a camada protetora, ela vai ter a função de proteger todo o material da tela intensificadora. Agora a gente vai falar da espinha dorsal do sistema receptor de imagem analógica, que é o filme radiográfico. Primeiramente, a gente tem que saber que o filme radiográfico é um plástico. É um plástico flexível e semi-rígido. E tem diversos tamanhos de filmes. Eu tenho o 18 por 24 centímetros, o 24 por 30 centímetros, o 30 por 40 centímetros, o 35 por 35 centímetros e o 35 por 43 centímetros. São os tamanhos mais usuais no radiodiagnóstico médico, mas temos também outros tamanhos disponíveis aí no mercado. Os filmes radiográficos são sensíveis a um espectro de luz, a um tom de luz. Então eu tenho os filmes ortocromáticos. Os filmes ortocromáticos são filmes sensíveis à luz verde. E eu também tenho os filmes pancromáticos. Os filmes pancromáticos são sensíveis a qualquer espectro de cor de luz. Então, os ortocromáticos são os filmes que são sensíveis à luz verde, ou seja, devem ser utilizados com ecrãs de terras raras, porque os ecrãs de terras raras emitem luz verde. Já o pancromático, os filmes pancromáticos, vocês podem utilizar com ecrãs que emitem outras tonalidades de luz, outras cores de luz. Então, é um ponto muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa sempre realizar o chamado casamento espectral. O que é isso, Rebeca? É você basicamente combinar a sensibilidade do teu filme radiográfico com o tipo de luz emitida na tua tela intensificadora. Então, se você tem um filme radiográfico ortocromático, que é sensível à luz verde, você precisa obrigatoriamente utilizar com uma tela intensificadora de terras raras, porque essa tela intensificadora emite a luz verde. Então, a gente precisa entender aí a importância do casamento espectral. Caso você não respeite isso, a sua produção de radiografia vai para água abaixo. Na imagem, vocês estão vendo a estrutura do filme radiográfico. Eu tenho uma base no meio. Essa base é feita de poliéster.
ela é muito flexível e na base eu tenho a adição do corante azul. O corante azul adicionado na base é justamente para evitar o cansaço visual que se pode ter durante a visualização de muitas radiografias no negatoscópio. Então, essa base ela é de poliéster e contém um corante azul. Depois temos a camada adesiva ou substrato. Então, logo depois da base eu tenho camada adesiva ou substrato, que é uma espécie de cola. Para quê? Para manter a emulsão. A emulsão, gente, é uma camada gelatinosa. Se você não tiver esse substrato, se você não tiver esse adesivo na base, a gelatina vai escorregar da base, porque a base é lisa, ela é escorregadia, é plástica e lisa. Então você tem aí o substrato fazendo com que a emulsão se mantenha aderida à base do filme. E por último, temos a camada de recobrimento, ou chamada capa protetora. Essa camada ela vai dar a proteção do filme radiográfico. Então, base. A base tem a função de dar suporte para a emulsão. É feita de poliéster ou acetato de celulose, quase transparente à luz, é flexível, semirrígida e escorregadia. Possui uma espessura de 150 a 300 micrômetros. Temos também a emulsão ou gelatina, que tem a função de fornecer apoio mecânico para suporte e distribuição uniforme dos cristais de haleto de prata. É uma mistura homogênea de gelatina e cristais de haleto de prata. Permite a passagem de água e dos produtos químicos de revelação. Possui uma espessura de 3 a 5 micrômetros. É nessa emulsão que a gente tem o elemento mais importante do filme radiográfico, que é o haleto de prata. Os haletos de prata são os microcristais que são sensíveis à luz. Então, eles que são sensibilizados pela luz emitida na tela intensificadora. Esses haletos são compostos por 3 átomos básicos, iodo, prata e bromo. E eles que, quando são sensibilizados, esses haletos, quando sensibilizados, formam a imagem latente. Eu tenho também a camada adesiva, que também é chamada de substrato, que é o elemento de ligação entre a base e a emulsão, uma vez que a base é escorregadia e não adere à emulsão que é gelatinosa. E também, por fim, a camada de recobrimento ou a capa protetora, que trata-se de uma fina película protetora de gelatina, protegendo a emulsão de arranhões, pressão e contaminação durante seu manuseio. Bom, pessoal, resumindo então, nessa aula vocês precisam ter em mente que o sistema receptor de imagem analógica é formado por 3 dispositivos: chassi, teleecrã e filme. O chassi tem a função de proteger o filme contra a luz, a tela intensificadora ou ecrã tem a função de converter os raios X em fótons de luz e o filme radiográfico tem a função de gravar a imagem radiológica. Então, esse é o sistema receptor de imagem analógica para a produção de radiografias analógicas. Agora, outro ponto importante é entender a estrutura do filme radiográfico. A estrutura do filme radiográfico é composta por camadas. A primeira camada é a base, que é uma camada plástica feita de poliéster, geralmente. Além disso, a gente tem o substrato ou camada adesiva. O substrato ou camada adesiva vai ser a cola que vai manter uma outra camada grudada na base, que é a gelatina ou emulsão. Então, para a emulsão não escorregar da base, você precisa ter entre base e emulsão o substrato, para eles poderem ficar aderidos, grudadinhos ali. E, externamente, para proteger todo esse material, a gente tem a capa protetora ou camada de recobrimento. Então, essas são as camadas que compõem o filme radiográfico utilizado no sistema analógico.